ele recebeu uma bênção grande de Deus. Os seus campos, a sua fazenda, produziu muito. E ele percebeu que ele não tinha onde armazenar tanto mantimento que a sua fazenda ia produzir naquela colheita. Ele falou assim, de início ele agiu corretamente. Ele falou assim, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores e vou armazenar tudo que vier. Tudo que produzir eu vou armazenar. Até aí foi corretíssimo. O problema dele foi que ele falou assim, agora eu vou falar para mim mesmo, para minha alma, olha, agora descansa. Você tem mantimento para muitos anos. Então, durante esse período que você tem mantimento, você descansa e folga e se alegre, e em outra tradução assim, e goze a sua vida. Vai gozar a sua vida com os prazeres. Quando eu estava lendo esse texto, né, me veio à memória essa mensagem e depois na sequência me veio esse texto como referência. Quando nós vamos pedir uma bênção para Deus, nós temos que estar preparado, o nosso espírito, a nossa alma tem que estar preparada para as seguintes condições que podem acontecer. Primeiro, quando eu peço para Deus uma bênção, eu peço para Deus um milagre na minha vida, eu preciso daquele milagre. É uma situação que só Deus pode resolver. E eu peço para Deus, e Deus não dá a solução daquele problema. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou agir? Eu vou murmurar? Eu vou reclamar? O que eu vou fazer? Uma outra condição que pode acontecer quando nós pedimos uma bênção, quando nós recebermos esta bênção, nós não desperdiçar ela com os prazeres do mundo. Porque quando Deus nos dá uma bênção, quando eu falo bênção, não é um milagre, é a solução de um problema e tudo. Deus dá a bênção para que o nome dele seja glorificado. Essa bênção que eu recebo, quando eu peço, é para que o nome dele seja glorificado. E quando eu não recebo, quando eu peço e não recebo, é porque Deus está, se ele me der aquela bênção, o nome dele não vai ser glorificado. Então Deus não vai me dar. Porque quando o nome de Deus não é glorificado através da minha vida, o nome dele não é glorificado, eu estou em pecado. É pecado. Se a minha vida não glorificar a Deus, é pecado. E pecado leva para o inferno. E Deus não quer que nós nos perdemos. Deus não quer. O plano de Deus é que todos nós sejamos salvos e sejamos livres, libertos para um dia morar com Ele. Deus não é plano de Deus, não é o plano de Deus levar uma pessoa para o inferno. Assim, não, Deus olhava uma pessoa e falava para ele assim, olha, eu não gostei de você, né? No nosso linguajar humano, né? Não gostei de você, mas você está indo para o inferno. Não, Deus não. O plano de Deus é que todo homem se salve. Então, quando eu peço uma bênção para Deus e eu não recebo, é porque aquela bênção não vai glorificar o nome de Deus. E se não vai glorificar, é pecado. E se é pecado, vai me levar para os caminhos errados. Por isso que Deus na Bíblia não concede as bênçãos que a gente pede. Todas as bênçãos que a gente pede. Porque todos nós aqui, tudo que nós pedimos, você já pediu para Deus, você recebeu? Não. Eu já pedi muita coisa para Deus e não recebi. E já pedi coisa para Deus e não recebi como eu pedi, mas recebi de maneira triplicada, quadruplicada. Fala, Senhor, mas eu nunca imaginei que o Senhor ia fazer desse jeito. O Senhor fez muito mais. Gente. Agora, porque assim, em Tiago, capítulo 4, e o versículo 3, até anotei aqui para a gente ganhar tempo, diz assim, quando pedem,
não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, quando a gente muitas vezes pede para Deus e não recebe, é porque nós estamos pedindo de forma errada, que não vai glorificar o nome de Deus. Então, Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, porque Ele me ama e porque Ele nos ama, Ele fala assim: não, eu não vou dar essa bênção para você, porque se eu der essa bênção para você, você vai se perder, então eu não vou dar. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Fabiano entrou, Emílio. Oh, Fabiano. Então, nós Você está vendo ele, né, Fabiano? Tá. Nós temos que ter muito cuidado ao pedir, mas nós somos humanos. Quando eu falo assim, nós precisamos ter cuidado, eu estou incluso também. Eu não saio fora da palavra de Deus nem um só momento. Eu também sou um ser humano. E como eu erro também. Todos nós erramos. E é pela misericórdia de Deus que nós vamos caminhando a cada dia, estamos de pé. Nós erramos. Nós pedimos muito mais para Deus. Olha só, não sei se tem alguém aqui, que é diferente, pode falar, porque eu sei que eu peço muito mais para Deus do que eu glorifico o nome dele. Será que nós não fazemos isso, não? Será que tem alguém aqui que fala: não, eu sou o contrário? Não, eu peço, eu acho que eu sou exagerado demais. Eu peço demais para Deus, eu peço para mim, eu peço para minha família, eu peço, sabe, eu peço para os meus irmãos, eu peço, a minha oração é pedir, eu peço, e Deus sabe isso. É pecado? Não é pecado pedir, só que nós também não podemos esquecer de glorificar o nome dele, e pedir bênção que vai glorificar o nome dele, não pedir nada que venha para nós que não glorifique o nome de Deus. Aí nós vamos trazer, em vez de nós trazer bênção para a nossa vida, nós vamos trazer maldição. Outra coisa também que nós temos que ter muito cuidado no pedir. No capítulo 40, no Salmo 40, no versículo 2, diz assim, olha o que o salmista falou: Ele tirou-me de um poço de destruição. Olha o que o salmista falou. O salmista falou assim: Ele tirou-me. Já saiu. Ele tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Ele tirou-me, tirou-me de um lugar horrível, de destruição, e pôs os meus pés numa rocha e firmou-me num local seguro. Quem? Falou assim: Ele, o Senhor. O Senhor tirou. Então, quando a gente recebe uma bênção, a gente não pode esquecer de agradecer. Tem que fechar com agradecimento a Deus. A Deus, somente a Deus. Eu numerei aqui: a primeira, não receber a bênção não receber a bênção que peço, não desperdiçar as bênçãos com os prazeres do mundo, né? Eu já falei, quando a gente pede para Deus uma bênção e não recebe. E a terceira, tem várias, se eu fosse numerar aqui, numerava uma dezena. Vou numerar só essas três aqui para a gente sintetizar a mensagem em cima disso aqui, ó. Pedir com o coração quebrantado. Você está pedindo uma bênção para Deus? Primeiro,
Primeiro, tem que se quebrantar o coração. Deus não ouve um coração orgulhoso. Senhor, o Senhor vai me dar isso aqui ou não vai? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Isso é arrogância. Isso é arrogância. Então, primeiro, você tem que ter um coração quebrantado. Eu estou sofrendo, a situação, eu estou sendo perseguido, um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, uma perseguição, seja ela de qual natureza for. Na hora de pedir para Deus, eu não posso falar, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Ô Senhor, será que o Senhor, o que está acontecendo? Será que eu não mereço ser feliz? Não, nunca nós podemos fazer isso para Deus. O coração tem que estar quebrantado, Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é amor, mas também Ele é justiça. E um coração cheio de orgulho, cheio de altivez, Deus não ouve. Deus não ouve. Então nós temos que tomar um cuidado. Nós vamos pedir para Deus, nosso coração tem que estar quebrantado. Depois disso, nós também temos que ser gratos. Até antes de receber, nós já temos que ser gratos a Deus. Você quer receber, ter vitória, ser bênção na sua vida? Pede e já começa a agradecer. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço. E se Ele não der, você já agradeceu. O coração está quebrantado, você já agradeceu. Porque, olha o que esse salmo diz. Ele tirou-me. O salmista aqui, que escreveu esse salmo 40, ele estava com o coração agradecido a Deus, agradecido. Ó. Ele tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Além de me tirar desse lugar horrível, o Senhor ainda me colocou num lugar seguro, firmou-me num local seguro. E é isso que Ele faz comigo, com você. Só que nós temos que estar submisso a Ele, debaixo, Senhor, da dependência dEle, com o coração quebrantado. Agora, quando nós pedimos para Deus bênção e recebemos, para receber as bênçãos de Deus, nós temos que tomar cuidado. Porque dentro de nós ainda existe orgulho, existe ganância. O ser humano, ele gosta de ser elogiado, ele gosta de ser reconhecido, bater palma para ele. Então ele gosta. O ser humano é assim. O meu lado humano é assim. Então tem que tomar cuidado. Para quando nós recebemos uma bênção de Deus, nós não caímos na ganância. Ganância, muitas vezes, como foi o caso desse homem rico da parábola que nós lemos aqui. Quando ele recebeu a bênção da colheita que Deus deu, né? Que Deus deu para ele, que a família dele produziu, a ganância cresceu demais. Cresceu muito, e ele falou assim, eu vou destruir tudo, porque aí sim, aí eu posso viver minha vida, levar minha vida, gozar a minha vida do jeito que eu quero ser. Os prazeres da vida, eu vou por muitos e muitos anos, porque eu vou ter alimento para isso. Ganância, quando a gente fala ganância, não é só dinheiro. Não é só, quando a gente fala ganância, não é assim, a gente não vê na nossa mente dinheiro. Nossa, mas como aquela pessoa é gananciosa? Nossa, ele o dinheiro ele é... Não, a ganância, muitas vezes, é até quando a gente quer reconhecimento, quando a gente fala assim, você faz algo, e depois a gente fala assim, mas eu fiz para ele isso, e nem um obrigado ele falou para mim. Isso é ganância, parece que, mas é ganância.
que quer reconhecimento. Jesus falou assim, ó, amai o próximo como a ti mesmo, mas ele não falou, ame o próximo, mas o próximo também vai ter que agradecer você. Falei na reunião passada, eu falei, vou falar aqui, não vou citar novamente aqui. Aquele versículo, né, aquela palavra que não lembro agora, mas está escrito assim: a ninguém ficais devendo nada, a não ser o amor. Então, no livro que eu escrevi, né, já falei, tem um poema lá que diz assim, um conselho para mim. Um conselho para mim. Então, o poema lá é um conselho, estou dando um conselho para mim. E no final diz assim, ó, no finalzinho fecha assim: ajude-me a praticar o amor todos os dias da minha vida, cobrando de mim o amor que eu lhe devo. Porque eu sou devedor de amor para todos os meus irmãos, todos, para minha família, para todos os meus irmãos, eu sou devedor. Então lá fala assim: lembre, cobrando de mim o amor que eu lhe dei. Agora, para cobrar o amor, para mim cobrar, eu tenho que primeiro dar. Não é isso? Como que eu vou cobrar algo de você, Renato, que eu não te dei? Isso no sentido espiritual estou falando, né? Lógico que ninguém vai cobrar o amor, né? Mas no sentido espiritual. Para mim cobrar, eu tenho que dar. Mas mesmo assim, o amor que eu dou, eu não posso cobrar. Eu não posso cobrar. O amor que eu der, eu não posso cobrar. Por quê? Porque Jesus falou assim: ame o próximo como a ti mesmo. Ame, ainda disse assim, ame até o seu inimigo. Então eu não posso esperar nada de retorno. Eu tenho que amar incondicionalmente e não esperar retorno. Não esperar retorno. Então, quando a gente pede para Deus uma bênção, a gente tem que ver tudo isso. Pedir para Deus, orar para uma pessoa. Quando você receber uma bênção de uma oração e a pessoa orar por você, uma pessoa orou e você recebeu a bênção, você agradeça a Deus. Você quer agradecer, não precisa você chegar para a pessoa e falar para ela, né? Não precisa. Você quer agradecer a pessoa que orou por você? Fala para Deus: Senhor, abençoa o teu filho, o teu servo que o Senhor usou para me abençoar. Abençoa ele também, Senhor, com bênçãos multiplicadas. Fale para Deus. Você falar para a pessoa chegar para a pessoa e falar assim: olha, você orou por mim, ó, eu fui curado. Você orou por mim, o problema foi resolvido. Oh, olha só, eu quero te agradecer. Não, de jeito nenhum. Você tem que agradecer a Deus. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então, pedir bênção para Deus, eu trouxe essa palavra de hoje, né? Para mim também. Não é para vocês, só para vocês não. É para mim também. Eu estava assim, de repente Deus me falou assim: o que é que eu vou fazer com as bênçãos que Deus me der? O que Deus já me deu, o que eu fiz com elas? O que eu fiz? Como que eu administrei as bênçãos que Deus me deu? Eu falei: Senhor, é uma mensagem. É uma mensagem essa. E aí comecei a pedir para Deus, e Deus foi me deu esse texto aqui, depois me deu mais esses 2 versículos, e tem muita coisa para falar sobre isso. Porque quando nós aprendemos, pedir para Deus, saber esperar em Deus,
e entender por que Deus não atendeu. Por que Deus não atendeu. Ou então, por que Deus atendeu de forma diferente. Porque o jeito que nós estávamos pedindo não era a maneira correta para glorificar o nome do Senhor. Então, se a maneira que eu estava pedindo não é a correta, era pecado. E se é pecado, ia trazer maldição para a minha vida. Entendeu? Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês, né? A gente tem que tomar muito cuidado também, eu já falei aqui, né? Com dinheiro, né? Com a ganância. Pode ser com dinheiro, pode ser o reconhecimento, receber elogios. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Elogio parece tão bom, né? Elogio é um perigo muito grande. Um perigo tremendo. Tremendo. Porque assim, normalmente assim, dentro de uma lógica, quando a gente vence, quando um atleta ou vence um jogo, uma batalha, uma corrida, a plateia que está ali, um artista, por exemplo, né, assim, a plateia vai bater palma. Quando vai bater palma, o que ele tem que fazer? Ele tem que usar da educação. E vamos falar isso no atleta na corrida, né? Na corrida. Aí, ele venceu aquela corrida, aí a plateia batendo palma, então ele tem que parar, né? Agradecer, fazer aquele gesto, fazer aquele coraçãozinho, não sei bem fazer o coraçãozinho, né? E tudo, e ser cordial, né? Ser uma pessoa, poxa vida, ganhou, mas nós estamos aplaudindo ele, mas ele está correspondendo, né? Ele está interagindo com a gente. Olha aqui, ó, né? Só que o outro que vinha em segundo lugar partiu para frente. Foi para frente. Aquela corrida ele venceu. Vai ter outra na frente. Então, enquanto ele estava aqui recebendo aplauso, estou fazendo aqui uma ilustração, recebendo aplauso, aquela coisa toda, o outro já foi para frente se preparar para a próxima corrida. E na próxima corrida, será que é ele que vai receber palmas ou será outro? Vai ser outro que vai receber. Então, eu já vi muitas pessoas ficar inchado. Eu já vi. Pessoa ficar inchado, sabe assim? Inchado por receber uma palavra de elogio. Recebeu uma palavra, achou que aquela palavra foi uma palavra que deu autoridade para ele, que ele cresceu, ficou lá 10 metros lá de altura, sabe? Eu já vi acontecer isso. Diante dos meus olhos, assim. Aí eu comecei a pensar, falei assim, o elogio é um perigo para quem não sabe administrar.